queridos irmãos e irmãs, dia 19 de setembro, sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje eu gostaria de partilhar um momento muito importante e marcante na minha vida. Meus pais hoje completam 50 anos de casado, então peço uma oração especial por eles. E meu pai, às 8h30 da manhã, hoje estará operando, também peço a oração de vocês por ele. O evangelho que nos é proposto hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola que quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. O texto de hoje também é um texto bem explicativo, né? Jesus deixa bem claro, ele fala o que é a parábola, ele explica o porquê ele fala em parábolas, mas ele dá a definição para os seus discípulos, a fim de que os seus discípulos depois pudessem utilizar esta parábola para anunciar o reino de Deus. O que fica para nós? Devemos sempre preparar o nosso coração, arando-o, irrigando-o, para que esta semente que está dentro do nosso coração continue a produzir frutos. Não podemos deixar que pedras, espinhos, aves de rapina possam habitar o nosso coração. O nosso coração deve sempre ser tratado para se tornar terra boa, a fim de que a semente que um dia caiu nele possa continuar dando frutos através de nós. Por isso é ter confiança em Deus, não nos deixar levar pelas preocupações da vida. Lógico, todos nós temos preocupações. Estamos vivendo um momento difícil, pandemia, gente que perdeu emprego, gente que teve renda reduzida, gente que perdeu parente e que precisa de consolo, gente que viu seus entes queridos morrerem por causa dessa doença, gente que não sabe o que vai ser do amanhã. Realmente nós não sabemos. Então há uma angústia coletiva, todos nós estamos preocupados, mas não devemos nos deixar levar por isso a ponto de nos esquecer de Deus, ou de negar Deus, ou de não querer mais saber de Deus. O que nós estamos passando por modificações que o próprio ser humano introduziu na natureza. Lembremos que nós somos responsáveis por todas as violações contra o meio ambiente. E lembremos de uma coisa muito importante: a natureza vai devolver. Nós estamos agredindo a natureza, nós estamos acabando com a natureza e nós achávamos que ela não iria se manifestar? É óbvio que ela vai se manifestar. Então é entender que o que nós estamos passando, furacões, mudanças climáticas, epidemias, são fruto da ação humana no meio ambiente. Nós temos responsabilidade e participação nisso também.
Então nós temos que arcar também com as consequências disso. É doloroso? Sem dúvida nenhuma. Mas não colocar isso em culpa. É culpa de Deus. É Deus que mandou a peste para flagelar, né? Achando que o apocalipse vai acontecer. Não. Digo que o apocalipse já aconteceu, mas isso é outra história, a gente pode conversar sobre isso um outro dia. Nós estamos vivendo o fruto da intervenção humana na natureza, né? Por mais que digam que o Covid, que o coronavírus foi criado em laboratório, e o que não foi, há diversos estudos realizados por faculdades, universidades renomadas no mundo inteiro que confirmam que ele é uma mutação. Ele é parente próximo daquele coronavírus que deu a SARS no começo dos anos 2000, né, que nós enfrentamos também. Só que esse é muito mais mortal. Então, não acredito muito nessa história de que foi criado em laboratório, seja por russo, chinês ou por comunista. Não, ele é de origem natural, infelizmente, né? E, lógico, tudo isso tem, sem dúvida nenhuma, uma intervenção humana, né? Aquilo que nós vamos causando na natureza, a natureza ela vai se manifestar também. Então, chamo todos vocês a confiarmos em Deus, a rezarmos, a lutarmos juntos. Todos nós estamos unidos em oração. Todos nós estamos buscando aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. Seja ajudando de maneira material, com ajuda de cesta básica, ajudando até mesmo com situações financeiras, buscando dar consolo àqueles que perderam seus entes queridos, dando ouvido para aqueles que estão angustiados com essa situação que nós estamos vivendo. Ou seja, nós estamos buscando, da melhor maneira possível, ajudar a todos aqueles que estão sofrendo com essa situação. E o que podemos fazer mais de maneira efetiva? Cuidar melhor do nosso meio ambiente. Buscar reciclar o nosso lixo, buscar consumir menos, buscar fazer as coisas de maneira mais correta. Precisamos nos conscientizar da implantação de uma cultura verde, ou seja, de uma cultura ecológica. Precisamos parar de destruir a nossa casa comum, como nos diz o Papa Francisco. Se queremos realmente dias melhores, temos que também fazer a nossa parte e rezar para que Deus faça a dele. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Nos vemos amanhã na missa às 9h30 e aqui na Reflexão da Palavra na segunda-feira. Bom final de semana a todos, obrigado pela presença. Tchau.